Olá, meus queridos, mais um vídeo do canal. Agradeço a Deus pela sua vida, você que acessa e que permanece conosco no canal A Voz da Bíblia Sagrada. São muitos vídeos aí para sua edificação. Hoje quero falar sobre as teorias do arrebatamento, certo? Eu quero trazer esse vídeo para trazer algum esclarecimento para as pessoas, né, sobre o que é arrebatamento. Todos nós cristãos cremos, né, que haverá um momento em que os cristãos serão arrebatados da terra. Essa é uma crença que a maioria dos cristãos tem, né? Que haverá um momento em que os cristãos serão tomados da terra e partirão para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, certo? Principalmente na sua vinda. Por isso, antes de entrar nesse tema aqui, né, as teorias do arrebatamento, eu quero também dizer que existem diversas teorias, porém, eu vou aqui me concentrar apenas em três teorias, que são as principais, justamente para trazer um pouco de esclarecimento às pessoas que são leigas neste assunto, tá bom? Talvez você seja até um catedrático já nesse assunto, então é alguma coisa que não estiver aqui de acordo, né? Você pode até entrar nos comentários e comentar, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para confrontar ninguém, estou aqui para trazer apenas conhecimento da verdade da palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Então vamos ao que interessa. Então, quando falamos em teorias do arrebatamento, nós precisamos entender que todos os cristãos, em primeiro lugar, eles concordam que chegará um tempo de grande tribulação como o mundo nunca viu. Então, qualquer cristão que lê a Bíblia, certo, ele concorda com esse item aí. Chegará um tempo de grande tribulação como o mundo nunca viu. Isso está escrito na Bíblia, nas Escrituras, e não tem como negar. Também concorda, o segundo item, que após a grande tribulação, né, após a tribulação, Cristo retornará para estabelecer o seu reino na terra, certo? Então essa é uma concordância da maioria de todos os cristãos. E, por fim, haverá um arrebatamento, é uma concordância também de grande maioria dos cristãos, uma transformação da mortalidade para a imortalidade, para os crentes, conforme descrito em João, capítulo 14, versos 1 a 3, 1 Coríntios 15, 51 a 52 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17. A única questão diz respeito ao momento do arrebatamento, quando ocorrerá em relação à tribulação e à segunda vinda de Cristo. Então, a questão que ainda que se debate muito é quando ocorrerá isso? Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Então, essa é uma questão que é bem interessante. Eu vou aqui trazer as três questões para você e quero dizer para você que eu não me preocupo tanto com isto, né? Com o que eu creio e que espero é esse arrebatamento. Se eu morrer antes, claro, eu serei ressuscitado, né? Para subir, para me encontrar com o Senhor nos ares. Agora, se é antes, eu tenho minha posição definida já sobre isso, mas mesmo assim, se é antes, se é no meio, se é depois da grande tribulação, eu não me preocupo muito com isso. O importante é que eu vou, de qualquer forma, subir para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Por isso mesmo, por respeitar todas essas posições, é que eu vou falar nas três posições, certo? Tanto daqueles que creem que o arrebatamento será antes da grande tribulação, como aqueles que creem que será no meio da grande tribulação, e aqueles que creem que será depois da grande tribulação, certo? Eu não estou aqui para brigar com ninguém por causa disso.
Pelo contrário, eu me sinto feliz em trazer essas informações para você. Talvez você não conhece, é leigo, então vai ficar conhecedor desse assunto agora, tá bom? Vamos em frente. Então, uma coisa, teorias do arrebatamento. Vamos ver as três teorias. Primeiro, pré-tribulacionismo, são aqueles cristãos que acreditam que o arrebatamento da igreja do Senhor ocorrerá antes da grande tribulação. Mesotribulacionismo são aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja do Senhor ocorrerá no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionismo são aqueles cristãos que acreditam que o arrebatamento da igreja do Senhor ocorrerá após a grande tribulação. Enquanto eu entro, antes de entrar no assunto, né, de cada um desses desses pensamentos, né, pré, meso e pós, eu quero abrir um espaço aqui para pedir a você que está assistindo esse vídeo, você que é cristão, que ore por mim. Amanhã, a partir das 9 horas, eu estarei me submetendo a uma pequena cirurgia facial, ou seja, estarei fazendo um excerese de uma lesão cutânea, né, na face. Então, preciso, claro, das vossas orações. A gente não deve acreditar apenas na medicina, dos médicos acredito, gosto da ciência, mas, em primeiro lugar, está o poder de Deus em nossas vidas. Então, por isso, peço a todos que são cristãos que orem. São cristãos que orem por mim. Amanhã, a partir das 9 horas, estarei me submetendo a esta grande cirurgia, ou seja, não é uma grande cirurgia, mas a esse procedimento dessa cirurgia, essa excerese de lesão facial, e aqui numa clínica em Petrolina, tá bom? Deus abençoe. Vamos agora aos nossos assuntos, tá bom? Bem, nas teorias do arrebatamento, todas as três teorias têm como ponto de referência a grande tribulação, claro, e também a vinda de Cristo, né? Que se encontra vamos aqui ver aonde se encontra tudo isso. Daniel 9:27, Marcos 13:19-20, Mateus 24-21, leia isso, viu, na sua Bíblia. Mateus 24, versículo 29, Mateus 24, versículo 21 e Mateus 24, versículo 29, Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Eu poderia citar aqui também Apocalipse 13, todos os versículos do capítulo 13, enfim, eu poderia citar aqui mais de 150 textos da Bíblia que falam sobre a grande tribulação e sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Mas, claro, se eu fosse fazer isso, o vídeo seria longo demais. Então, nós não estamos aqui para produzir um vídeo tão longo que as pessoas não tenham nem coragem de assistir, tá bom? Hoje as pessoas não querem mais se submeter a leituras muito extensas, a vídeos muito extensos, tá bom? Então, vamos nós. Vamos ao pré-tribulacionismo, né? Textos da visão pré-tribulacionista. Por exemplo, a igreja não está designada para a ira. É algo que os pré-tribulacionistas eles falam muito, né? É que a igreja do Senhor não está destinada para ira. E para isso eles citam 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9-10, leia isso, e também capítulo 5, versículo 9, né? E também eles dizem que os crentes não serão surpreendidos pelo dia do Senhor. Eles citam 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1-9, aonde eles dizem com toda certeza de que os cristãos não serão surpreendidos pela vida do Senhor.
Também eles dizem que foi prometido, e claro, isso está na Bíblia, né? Foi prometido que a igreja de Filadélfia seria guardada. E muitos dizem que a igreja de Filadélfia é apenas um retrato das igrejas fiéis de hoje. Então, guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, isso também está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Certo? Então, esses são argumentos pré-tribulacionistas que são muito consistentes, é claro. Observe que a promessa não é a preservação através da provação, mas a libertação da hora, isto é, do período da provação. Então, para os pré-tribulacionistas, e eu citei apenas poucos versículos para o vídeo não ficar tão grande, mas para os pré-tribulacionistas está muito claro que tudo isso que eu falei aqui, eles pensam, é a visão do pré-tribulacionismo, e, claro, existe uma infinidade grande de versículos que que procuram provar, né, a visão pré-tribulacionista. Eu vou agora aqui para a próxima página, né? Eu acredito que você já entendeu aí o que eu quis transmitir para você. Vamos para a próxima página. Vamos abrir a cortina aqui. Agora nós temos aqui o mesotribulacionismo. O mesotribulacionismo, ele ensina que o mesotribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre no meio da grande tribulação. E eles citam isso com muita propriedade. Eu trouxe aqui poucos versículos, mas existem muitos versículos que apoiam também esse pensamento. Eles dizem que sob a sétima trombeta, quando a sétima trombeta soar, conforme Apocalipse 11, 15, a igreja encontrará Cristo nos ares, e então os julgamentos da taça serão derramados sobre a terra, conforme Apocalipse 15, 16. Bem, é uma visão, na visão mesotribulacionista, esse arrebatamento ocorre no meio da grande tribulação, ou seja, como a grande tribulação, para quem estudou, sabe que são 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio quando o anticristo está governando, né? E 3 anos e meio o anticristo se mostra bonzinho e tal, e depois desses 3 anos e meio ele se revela quem é, e aí começa propriamente a grande tribulação. Então, o mesotribulacionista, ele crê que a igreja permanecerá até esse período. Quando começar realmente o grande desespero da grande tribulação, dos 3 anos e meio para frente, então aí o Senhor vem arrebatar a igreja, e com isso eles satisfazem também os mesotribulacionistas algumas argumentações dos pré-tribulacionistas, tá bom? Então, em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino são separados por um período de 3 anos e meio. De acordo com essa visão, a igreja passa pela primeira metade da tribulação, mas é poupada do pior da tribulação nos últimos 3 anos e meio. Muito próxima do mesotribulacionismo está também a crença de um arrebatamento pré-ira, e há também esses conceitos, né? Arrebatamento pré-ira, ou seja, uma crença de que a igreja será poupada da ira, tá bom? Conforme Apocalipse capítulo 6, versos 17. Vamos agora para o pós-tribulacionismo. Eu trouxe poucos versículos, mas a sustentação do mesotribulacionismo tem uma infinidade de versículos em que eles fazem a sustentação. Vamos em frente. Abrindo aqui as cortinas, creio que você já está entendendo aí. Vamos agora para o pós-tribulacionismo. Ponto forte do pós-tribulacionismo é que Jesus disse que retornará após uma grande tribulação. Mateus 24, versículos 21 a 29. Está aí para você conferir na sua Bíblia. Além disso, o livro de Apocalipse menciona apenas uma vinda do Senhor. Quer dizer, o Apocalipse não menciona 2 vindas, né? Porque para o pré-tribulacionismo,
e o mesotribulacionismo, fica como se houvesse duas vindas de Cristo. Então, o pós-tribulacionismo, baseado em Apocalipse e outros versículos também, né? Então, eles dizem que Jesus só mencionou lá em Mateus uma vinda, somente uma vinda, certo? Então, e essa vinda é após a grande tribulação, conforme Apocalipse 19 e 20, e ainda Apocalipse 3 e 7 também dão apoio ao pós-tribulacionismo, no sentido de que, obviamente, haverá santos na tribulação, certo? É uma visão do pós-tribulacionismo que também tem muita consistência, certo? Tem muito apoio bíblico, é só pesquisar que vai saber, certo? Continuando aqui, também o pós-tribulacionismo, além disso aí, eles creem que a ressurreição dos mortos, em Apocalipse 10 e 20, verso 5, é chamada de a primeira ressurreição. Por isso que os pós-tribulacionistas afirmam que uma vez que a primeira ressurreição ocorre após a grande tribulação, a ressurreição associada ao arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, não pode ocorrer, não deve, não pode existir. Então há muita argumentação, né, tanto das três teorias. Eu não estou aqui para mexer nas suas convicções, então você vai conferir esses versículos e não somente esses, repito que tem muitos textos que apoiam as três teorias, certo? Então você vai pesquisar, você deve ser um pesquisador nesse sentido e vai escolher a qual teoria você pertence, tá bom? Não é o meu objetivo aqui canalizá-lo para uma teoria, ok? Então, para concluir, eu quero agradecer a você por ter ficado durante esse tempo assistindo o vídeo e quero dizer a você que as teorias do arrebatamento são as principais são essas três, existem muitas, mas esse canal sempre procura se centrar numa verdade absoluta e que não venha se posicionar contra as convicções cristãs dos nossos irmãos, tá bom? Então, de acordo com a sua convicção, eu respeito as três posições, tenho a minha posição, em outro vídeo eu vou esclarecer qual é a minha posição sobre isso, mas, com certeza, por hoje é apenas isso que eu quero falar neste vídeo, tá bom? Então, eu quero pedir a você que, se não é inscrito neste canal, somente se não é inscrito, inscreva-se. Estou orando por todos os que já se inscreveram, pelos que vão se inscrever da agora por diante. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.